meus caríssimos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos começar este dia refletindo sobre o inferno. E, claro, a gente está no contexto de missão, mas os que têm vindo à capela, os que têm vindo realmente para as pregações, são aquelas pessoas que já estão na tradição. Então, não tem nenhuma novidade, e eu penso que não seja tão necessário fazer apelos muito emotivos para a questão do inferno, não é? Embora depois, eu vou entrar um pouquinho no que Santo Afonso Maria de Ligório fala na sua descrição das penas do inferno, mas o importante é que, tendo retomado a consciência de que nós vamos ser julgados, nós saibamos o que perdemos, né, que é o céu, e do que Deus quer nos livrar. Deus quer nos livrar da separação eterna dele. Isso é coisa importante. As pessoas que amam a Deus vão fazer de tudo para não ir para o lugar onde ficam afastados dele para sempre, onde perdem a presença, a contemplação dele para sempre. Eu vou usar hoje o Catecismo Romano e de Santo Afonso Maria de Ligório, a Preparação para a Morte. Certamente são livros conhecidos de vocês. O Catecismo Romano, na primeira parte do Símbolo dos Apóstolos, o 5º artigo do símbolo: desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Desceu aos infernos, portanto, vários infernos, vários lugares inferiores, que o Catecismo observa muito bem. Não se deve entender por infernos meramente a sepultura. Mas que são, então, infernos? São os ocultos receptáculos em que são detidas as almas que não conseguiram a bem-aventurança do céu. Não conseguiram, ou para sempre, ou temporariamente. Como se classificam esses infernos? O inferno, propriamente dito, a horrenda e tenebrosa prisão em que as almas réprobas são atormentadas num fogo eterno e inextinguível. Caríssimos, fogo! Fogo é fogo mesmo, é fogo físico. Não podemos entrar neste engano de que seja um fogo espiritual, que seja uma metáfora. Não, é um fogo físico. Um fogo físico. Todos nós sabemos que é de fé a ressurreição dos mortos. Uns vão ressuscitar para a glória, outros para a condenação. Outros para a condenação. E este corpo ressuscitado para a condenação é justo que participe da pena merecida pela alma infiel a Deus. O inferno é a horrenda e tenebrosa prisão em que as almas réprobas são atormentadas num fogo eterno e inextinguível, ou seja, não vai ter fim. Juntamente com os espíritos imundos, ou seja, na eterna companhia dos demônios, na eterna companhia daqueles que foram provados e reprovados. Já falamos sobre isso, a separação de luz e trevas no livro do Gênesis, distinta dos dois luzeiros no céu, que marca o dia e marca a noite.
Então, esta separação de luz e trevas é bem compreendida quando aplicada à prova dos anjos, das criaturas puramente espirituais que Deus fez. E aqueles que foram reprovados, aqueles que disseram: não servirei, não obedecerei a Deus, vou ficar no meu orgulho. E estes, então, são os demônios. E é com os demônios que eternamente quem é condenado vai ter companhia. Eternamente. Nunca mais. Poderia estar na companhia dos bons anjos, dos santos anjos. Preferiu estar na companhia dos demônios. Para sempre. Para sempre. Outro inferno, outro dos infernos, dos lugares inferiores, dos lugares daqueles que não podem contemplar a Deus face a face, é agora um lugar temporário, por algum tempo. O purgatório é um fogo de expiação, no qual, por certo tempo, se purificam as almas dos justos, até que lhes seja franqueado o acesso da pátria celestial. Está, parêntese, lugar onde nada de impuro pode entrar. No céu, nada de impuro pode entrar. Ora, uma pessoa morre com o pecado venial, mas com os pecados mortais já confessados. Ou a pessoa se confessou, mas ainda não reparou aqui nesta vida pena temporal. Ela não pode entrar no céu sem satisfazer a justiça divina. Não pode. E Deus, na sua misericórdia, que não é diferente da sua justiça, que não é algo oposto à sua justiça, concede então o purgatório, lugar de purificação. E esse é o sentido de nós oferecermos uma missa pelas almas do purgatório. A missa que se oferece por um ente querido que faleceu não é uma homenagem. Quantas vezes já assisti alguma notícia dizendo assim, que foi celebrada uma missa em homenagem de fulano de tal, de grande personalidade que faleceu. Não, a missa não é para homenagear nenhum ser humano, é para homenagear Nosso Senhor, quando muito em honra daqueles santos reconhecidos pela Igreja como tal, os bem-aventurados. Mas os nossos entes queridos, falecidos, rezamos para que Deus os tire do purgatório, se lá estiverem. Não é nenhuma homenagem. Por isso, a humildade, já dizia outra pregação, é a reta estima de si mesmo à luz do amor divino. E a reta estima de nós mesmos nos levaria ao desespero, não fosse a misericórdia divina. E se isso se aplica a nós, aplica-se aos nossos parentes, pai, mãe, filho, esposo, esposa. Não somos grande coisa. E não devemos pensar que os nossos, porque são nossos, são grande coisa também. Não. Pecadores, frágeis, necessitados da misericórdia de Deus. E o terceiro inferno, terceiro dos infernos, não inferno propriamente dito, um terceiro receptáculo em que eram recolhidas as almas justas antes da vinda de Cristo, é o limbo. Então, nós sabemos, nosso Senhor desceu aos infernos, descendit ad inferos, ou seja, foi ao limbo libertar as almas dos justos que aguardavam a vinda de nosso Senhor e a sua ressurreição, para sua morte, para que eles fossem libertos ali, pudessem contemplar a Deus face a face.
ali desfrutavam um suave remanso sem nenhuma sensação de dor, ou seja, uma felicidade natural. O limbo é um estado suave de felicidade natural, mas o que Deus preparou para aqueles que Ele ama e que recebem o santo batismo e que se mantêm na graça de Deus e que morrem na graça de Deus, não é um suave remanso, uma paz e uma tranquilidade, uma felicidade puramente natural, mas é a plenitude da alegria, da consolação de ver a Deus face a face. Uma alegria sobrenatural, sobrenatural. Isto Deus prepara para nós. Também se diz sobre o limbo ser o lugar para onde vão as almas dos não batizados sem própria culpa, de reta intenção, se chegados também à fase adulta e sem própria culpa, não consegue. Quem morreu sem uma criança, morre sem o batismo, vai para onde? Não teve culpa. Ele estava direcionado ao bem. Limbo, felicidade natural, Assim é o ensino tradicional, corrente na igreja. Então, hoje nós tratamos de modo especial nesta pregação, o foco desta pregação é propriamente o inferno, este lugar terrível de condenação. E haverá inferno porque nós vamos ser julgados. O 7º artigo do símbolo vai dizer isto: donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo, diz o Catecismo, honra e engrandece a sua igreja com 3 importantes ministérios: de redentor, de protetor e de juiz. Ele remiu o gênero humano pela sua paixão e morte, redentor. Pela ascensão se tornou o perpétuo advogado e defensor de nossa causa, protetor. E a sua função de juiz. Nosso Senhor, naquele dia supremo, o dia do Senhor, o dia do juízo final, há de julgar todo o gênero humano, todo o gênero humano. Todas as pessoas serão julgadas. Existem 2 juízos, nós sabemos disso. Um é o juízo particular. Na nossa morte, nós morremos, e costuma-se dizer isto: passa como que o filme da nossa vida. E Deus mostra-nos o filme da nossa vida e pronuncia ali a nossa sentença. Se não estamos prontos, purgatório. Se estamos prontos, céu. E se estamos prontos para a condenação, imediatamente após a morte vem o juízo particular. E depois o juízo universal, quando todos os homens terão de comparecer juntos no mesmo dia e no mesmo lugar. No mesmo dia e no mesmo lugar. Perante o tribunal do juiz. Quem é o juiz? Nosso Senhor Jesus Cristo. Para que na presença de todos os homens de todos os séculos, todos os homens de todos os séculos, no mesmo lugar e no mesmo dia, cada um venha saber a sentença que a seu respeito foi lavrada. Então, não só Nosso Senhor vai dizer para mim em particular qual é a minha sentença,
Vamos todos saber a sentença uns dos outros. Todos. Para os ímpios e malvados, esta declaração de sentença não constituirá a menor parte de suas penas e castigos. Oh, que vergonha, foi condenado. Oh, o que é isso diante do que está preparado para depois da sentença? Ao passo que os virtuosos e justos nela terão uma boa parte de sua alegria e galardão. Que consolação! Vinde benditos de meu Pai. Naquele instante será, pois, revelado o que foi cada indivíduo durante a sua vida mortal. Foi cada indivíduo durante sua vida mortal. Motivos para o juízo universal: abrir todas as consciências para prêmio ou castigo da influência boa ou má deixada aos pósteros, filhos, discípulos. Reabilitar os justos. Muitas vezes os justos são lesados em sua reputação, porquanto os ímpios passam por grandes virtuosos. Uma situação de Monsenhor Lefebvre, uma situação de Monsenhor de Castro Maier. Eu mesmo, que tenho um decreto bem bonito para mim, recebido no mesmo dia em que um outro é ordenado bispo, vai aparecer no juízo. Vai aparecer no juízo. Vão aparecer também as misérias que eu não conto aqui para vocês também. Vai aparecer tudo. Porque é fácil falar dos outros. Não é? Como se eu fosse muito melhor. Muito fácil. Justificar a providência de Deus. Convinha, pois, só reservar prêmios aos bons e castigos aos maus na vida futura, mas também decretá-los num juízo público e universal, que os tornasse mais claros e evidentes a todos os homens. Desta forma, todos renderão louvor pela sua justiça e providência em desagravo daquela injusta queixa com que às vezes os próprios santos, por fraqueza humana, se lastimavam ao verem os maus na posse de grandes cabedais de dignidade. Acabei de citar o meu exemplo aqui, não é? Na minha fraqueza, na fraqueza da gente, a gente olha, por que o ímpio está indo melhor do que o justo? Na nossa fraqueza. Mas a gente falta a consciência desta verdade de fé, deste juízo final. Já foi tratado esse assunto também no sermão que vocês ouviram. Para alentar os bons e aterrar os maus. Qual será esta sentença dos maus? Volvendo-se então para aqueles que estarão à esquerda, lançará sobre eles o rigor de sua justiça, usando das palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e seus anjos. A gente ouvindo assim, a gente às vezes não nota que cada expressão aqui tem um sentido próprio. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Falamos do fogo que é físico, que foi preparado para o demônio e seus anjos, a companhia de quem se estará lá no inferno. As primeiras palavras, apartai-vos de mim, exprimem a maior das penas que atingirá os maus quando forem lançados o mais longe possível da presença de Deus, sem que os possa consolar a esperança de virem jamais a gozar de um bem tão perfeito. Acabou-se a esperança. A pena do dano, pena de dano. Esta é a pena que os teólogos chamam pena de dano, porque os réprobos no inferno ficarão para sempre privados da luminosa visão de Deus. O acréscimo malditos agrava-lhes a miséria e desgraça de uma maneira pavorosa. Se na verdade, ao serem escorraçados da presença de Deus, fossem pelo menos julgados dignos de alguma bênção, não há dúvida que nisso poderiam ter grande consolação. Mas como não lhes é dado esperar consolo semelhante para mitigar sua desgraça, de pleno direito à justiça divina os perseguirá com todas as maldições, a partir do momento em que são inteiramente repudiados.
Ah, mas eu ouvi o padre cantor dizendo que Deus é muito terno, muito amoroso. Eu sou a ovelhinha que ele vai pôr no colinho dele. E aí, o assunto da salvação tem que tratar também do assunto da condenação. E muitas pessoas, por só ouvirem que Deus é bom, é carinhoso, já não sabem o que temer, não sabem do que fugir. Nossa vontade tem uma direção concupisciva, de desejo do bem, e irasciva, de repulsa, de rejeição do mal. As pessoas não sabem mais o mal que devem rejeitar. Então, uma vontade, não só um movimento único, que não é da natureza da nossa alma. Nós temos dois movimentos. Um concupiscivo, um de desejo, que deve desejar a Deus, e o irascivo, que deve detestar o mal, o demônio, o pecado. E aí vem a pena dos sentidos, que é uma pena bem menor, mas que Nosso Senhor quer que a conheçamos, porque na fraqueza da nossa natureza, conhecendo já qual é a pena dos sentidos, nós já vamos ter menos dificuldade de buscar aquelas coisas que levam à pena principal, que é a pena do dano, a pena da danação. Segue-se então as palavras: para o fogo eterno. A esta segunda espécie de tormentos chama os teólogos pena dos sentidos, porque empolga os sentidos do corpo, ou seja, mexe com os sentidos do corpo, como acontece nos açoites, flagelações e outros gêneros de suplícios mais pesados. O castigo dos réprobos, quanto à pena dos sentidos, concentra em si todos os suplícios possíveis. Todos os suplícios, todos os sofrimentos corporais que se possa imaginar, constituem a pena dos réprobos, constitui a pena dos sentidos no inferno. Mostram-no com maior clareza as últimas palavras da condenação, que foi preparado para o demônio e seus anjos. Qual não será a miséria dos condenados, uma vez que em tantas aflições não poderão jamais apartar-se da companhia dos mais perversos demônios. Mais perversos demônios. Então, além de ter sofrimentos do corpo padecendo pelo fogo, ainda tem os demônios ali fazendo companhia. E mais, todos os condenados estarão fazendo ali companhia. Frutos destas verdades, obrigação de pregá-las, e nesse sentido, o modernismo atual, tão disseminado, tem retirado essa pregação para a conversão do pecador e para a perseverança do justo. Para isso é necessário pregar, para que o pecador se converta. Entramos todos nós nisso aí. Mas não sejamos tão grandes pecadores assim, no sentido se estamos evitando mesmo o pecado grave, mas também para a perseverança do justo. Perseverança do justo, que vai conseguir aceitar as dores, as provações, as humilhações desta vida
com a maior alegria, com a consolação de saber que, sofrendo aqui para manter-se fiel, não sofrerá dano maior no inferno, não sofrerá penas dos sentidos maiores no inferno. Caríssimos, tudo que padecemos aqui nos é bem merecido. Nós merecemos muito mais. Quem cometeu um pecado mortal de mérito tem o inferno. De mérito tem o inferno. Por graça de Deus, nós podemos nos aproximar do sacramento da penitência e voltar a adquirir méritos para o céu. Santo Afonso Maria de Ligório faz descrições bem interessantes sobre o inferno. Iluminado por Deus mesmo, Santo Afonso, naquilo que ele coloca aqui. Quando Santo Afonso falar da pena dos sentidos, está colocado pena do sentido no texto, trata-se como algo posterior ao juízo final, onde acontece a ressurreição do corpo. Então eu procurei refletir um pouco. Algum autor deve ter já colocado a questão também nesses termos que eu vou colocar, penso eu. Mas é a questão, então, como fica a alma? A observação que eu fiz. É evidente que sem o corpo, a alma no inferno, antes do juízo final, a alma padecerá todos os horrores das piores paixões, ou seja, os piores sentimentos, medo, angústia, desespero, ódio. A alma estará sem o corpo. Isto, com certeza, padecerá. E muito provavelmente, pela faculdade imaginativa, que faz parte da alma, como que tendo o corpo. Será possível, Padre? Eu pensei numa situação não tão rara de acontecer. Exemplo de tal possibilidade, de sofrer como se estivesse com o corpo, é o caso de quem, ao ter um de seus membros amputados, tem a impressão de desconforto nos mesmos, como se unidos ao corpo. Não é? Então, não é pelo fato de não termos corpo, não é, que a alma forma do corpo, elemento formal do ser humano, não vai ter padecimentos semelhantes aos corporais, pelo menos semelhantes. Nada impede, penso que seja, minha opinião, penso que seja o que vai acontecer. Quando chega o juízo final, com a publicação da condenação que a alma que já está no inferno tem, com a ressurreição, com a devolução do corpo, então o elemento material vai participar também, por uma razão de justiça. Consideração 26ª das penas do inferno. Diz Santo Afonso: consideremos em primeiro lugar a pena do sentido. Ele fala pena do sentido, pena do dano, pena do sentido. É de fé que existe inferno. Que é, pois, o inferno? O lugar de tormentos, como chamou o mal rico. Lugar de tormentos onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado hão de ter o seu castigo próprio, e onde aquele sentido que mais tiver servido para ofender a Deus, mais acentuadamente será atormentado. Pecou bastante pela castidade, mais vai ser atormentado. A vista padecerá o tormento das trevas. O inferno é cárcere fechado por completo e escuro, onde nunca penetrará raio de sol, nem qualquer outra luz. Aqui vem a descrição daquele aspecto do fogo que em outra pregação eu dizia
é diferente, tem uma diferença fundamental do fogo aqui na terra. O fogo que aqui na terra ilumina não será luminoso no inferno. Um fogo que não ilumina. Explica São Basílio que o Senhor separará do fogo a luz, de modo que estas chamas arderão sem iluminar. O que Santo Alberto Magno exprime mais brevemente nesses termos: separará do calor o resplendor. O fumo, ou seja, a fumaça, sairá dessa fogueira e formará a espessa nuvem tenebrosa que, como diz São Judas, cegará os olhos dos réprobos. Lembram-se daquela notícia de uma boate lá no meu estado, lá no Rio Grande do Sul? Pegou fogo e a fumaça encheu tudo. Imagem do inferno. Imagem do inferno. O fumo sairá dessa fogueira e formará a espessa nuvem tenebrosa que, como diz São Judas, cegará os olhos dos réprobos. Haverá ali apenas a claridade precisa para aumentar os tormentos. Porque uma certa visão de coisas terríveis, horripilantes, servirá de pena. Já vão deixar o nenê, né? Nós temos a futura mamãe, mas vamos deixar o nenê não querendo ir para o inferno e querendo ir para o céu, não é? Tá bom, já vai se preparando. Para o inferno não, para o céu sim. Viu, neném? Tá? Ser batizado logo, assim logo batiza. Uma sinistra claridade que permite ver a fealdade, a feiura dos condenados e dos demônios, assim como o aspecto horrendo que esses tomarão para causarem mais horror. Então, os demônios aparecerão da pior forma possível, da forma mais horripilante possível. O olfato, e por isso, a mínima luz que vai haver é para ver coisas feias, terríveis. Coisas que causam, colocam o ser humano, aguçam o apetite irascível. Não quero, odeio, medo, repulsa. O olfato. Tem uns homens aí que andam sempre bem perfumados, as mulheres também, né? O pessoal às vezes vai pelo caminho oposto. Não, porque lá no inferno tem um cheiro pior, deixa eu andar mal cheiroso. Não precisa, ande limpo. Ande limpo. Ande limpo. Um perfumezinho, se o desodorante tem um perfumezinho, não é pecado. Não precisa ficar com escrúpulo. Mas aquela pessoa que vive em função de um cheiro, não é possível. Exagerada. Né? Essa pessoa orgulhosa. Pessoa orgulhosa e vaidosa. Ela não admite o mínimo cheirinho errado, o mínimo orgulhosa. Orgulhosa. Né? Medo de ser corrigida. Fundamentalmente é isto. Medo de ser corrigida. Medo de ser vista como os outros. O olfato padecerá seu tormento próprio. Seria insuportável se nos metêssemos num quarto acanhado onde jazesse um cadáver em putrefação. O condenado deve ficar sempre entre milhões de réprobos, vivos para a pena, mas cadáveres hediondos quanto a pestilência que exalam. Disse São Boaventura que se o corpo de um dos condenados saísse do inferno, bastaria só para produzir uma infecção, em consequências da qual morreriam todos os homens do mundo. Então o pessoal vê, às vezes parece que tem às vezes alguns filmezinhos de terror lá que mostram aqueles mortos-vivos, né? Mas os outros continuaram vivos. É comédia. É uma comédia. Em comparação com o que é o inferno, se um sai, todos morrem pela pestilência. E ainda há insensatos que se atrevem a dizer: esta é ótima. Se for ao inferno, eu irei sozinho. Tá?
vai com todos os amigos, com os amigos da roda de bebedeira, vai com todas as fofoqueiras junto. Aí todo mundo, não, a gente não vai sozinho, vai fazer fé. Ai, 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 ai. Infelizes, quanto maior for o número de réprobos ali, tantos maiores serão os sofrimentos de cada um. Ali de São Tomás, a companhia de outros desgraçados não alivia. Aqui nesta vida, vamos lá para o boteco, vamos para aliviar as tensões. Lá vai ser diferente. Lá vai ser diferente. Antes, aumenta a desventura geral. Muito mais sofrerão, sem dúvida, pela fetidez asquerosa, pelos gritos daquela multidão desesperada, e pelo aperto em que se acharão amontoados e comprimidos os réprobos, à semelhança de ovelhas em tempo de inverno. Ele faz citações, Salmo 48. Ou como uvas esmagadas no lagar da cólera de Deus, Apocalipse. E assim mesmo padecerão, agora bem difícil. Tem gente que não para quieta na igreja, se mexe mais do que o padre na pregação, não é? E assim padecerão o tormento da imobilidade. Então quem fica lá se mexendo, e olha para cá, olha para lá, aproveita agora para se controlar. Porque no inferno não vai se movimentar mais. Mas se controlar nesta vida, aumenta aí as chances de não ter que ficar na imobilidade do inferno, mas na agilidade dos ressuscitados. Da mesma maneira como o condenado cair no inferno, lembram-se lá de um sonho de Dom Bosco? Assim há de permanecer imóvel, sem que lhe seja dado mudar de posição, nem mexer mão, nem pé, enquanto Deus for Deus. Não estarão todos amontoados? Vai se mexer como? Não tem para onde se mexer. Não tem para onde se mexer. O presídio está com superlotação. Pior no inferno. Pior no inferno. O ouvido será atormentado com os contínuos gritos aflitivos daqueles pobres desesperados e pelo barulho horroroso que sem cessar os demônios provocam. Não, mas eu tenho que ter uma MPB aqui, que eu não posso ficar, deixa eu usar o meu hoje já não usa mais o iPod, no celular mesmo, né? E coloca lá e tem que andar com fone de ouvido e tem que estar com uma playlist, não é? E o que é essa playlist? Não é? Que bom se for o canto gregoriano, que bom se for uma música honesta, cultural boa, de bom nível. Mas a pessoa quer ritmo. Monsenhor Williamson, quando ele fala da questão da inversão, né, na música, que coloca o ritmo bem acima da harmonia e da melodia. Quando o gregoriano faz o inverso, melodia, harmonia, ritmo, coisa final. Infelizes réprobos, que são obrigados a ouvir por toda a eternidade os gritos pavorosos de todos os condenados. Mamãe está impaciente, não tem paciência porque o nenê chora. O pai não quer aguentar o choro do nenê. Também eu tenho que trabalhar de manhã, não é? Olha, padece esses pequenos sofrimentos por amor a Deus, exercitando-se nas virtudes, para pagar já a pena do purgatório. Mantenha esse estado de graça, pague já a pena do purgatório, o que puder nesta vida. Para no céu ouvir o quê? Os coros dos anjos. Os
coros dos anjos. Ao invés de ouvir depois os uivos dos réprobos, homens e demônios. A gula será castigada com a fome devoradora. Quaresma não é tempo de abstinência propriamente, mas de jejum. A penitência que vai ser mais frequente na Quaresma, enquanto obrigação, dentro da tradição, é o jejum, que é todos os dias, exceto aos domingos, ou alguma grande solenidade onde haja dispensa, né? Todos os dias, segunda a sábado, jejum. 2 refeições menores e uma maior, e uma completa. As 2 menores juntas não podem dar o tanto da refeição completa. E se resolver comer um pouco mais na refeição completa do que o normal, já não está fazendo a vontade de Deus, né? Deixa eu comer mais na maior para eu poder caprichar nas 2 menores. Quer enganar Deus? Não haverá ali nenhuma migalha de pão. O condenado sofrerá sede abrasadora, que não se apagaria com toda a água do mar. Santo Afonso aqui deve ter dessalinizado a água, né? Tá? É porque o assunto é terrível, né? A gente não tiver um pouco de humor, assim, a gente, né, não tiver uma luz do amor de Deus, a gente entra em desespero. Humildade é reta estima de si. A luz do amor divino, reta estima que leva ao desespero sem amor divino. Mas não se lhe dará uma só gota. Uma só gota pedia o rico avarento, e não a obteve, nem a obterá jamais. Nem a obterá jamais. A pena do sentido que mais atormenta os réprobos é o fogo do inferno. Tormento de tato. Quando eu vejo os namorados hoje, né? É o tato. O pessoal não consegue namorar sem o tato. Que terrível. Que terrível. Que terrível. Porque a pena do sentido mais forte será a do tato. O Senhor o mencionará especialmente no juízo, no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Há tamanha diferença entre as chamas da terra e as do inferno, que, segundo afirma Santo Agostinho, em comparação daquelas, as chamas da terra, são como fogo pintado, com a pintura do fogo, em comparação ao fogo real. Comparar as chama do fogão, uma fogueira aqui na terra, com o fogo do inferno, é como comparar uma pintura com o fogo real. Assim via Santo Agostinho. Ou como se fossem de gelo, acrescenta São Vicente, não tenho boa pronúncia, Ferro, sei lá. E a razão consiste em que o fogo terreal foi criado para utilidade nossa, ao passo que o do inferno foi criado expressamente para castigo. Muito diferentes são, diz Tertuliano, o fogo que se utiliza para o uso do homem e o que serve para a justiça de Deus. Muito diferentes. No entanto, ambos são fogo físico. E esta pregação e esta verdade está sendo omitida por aí. E as pessoas que teriam, no temor da pena dos sentidos, um motivo para evitar as coisas que levam à pena do dano, elas ficam privadas desse meio.
A indignação de Deus é que acende essas chamas de vingança. E por isso Isaías chama espírito de ardor ao fogo do inferno. O réprobo estará dentro dessas chamas. Por fora de mim vai estar quente. Se prepare. Envolvido por elas, como um pedaço de lenha numa fornalha. Mas não só isso. O fogo também vai ser dentro dos condenados. Dentro. Quando vir apalpar ou respirar, o fogo há de respirar, apalpar e ver. Vai respirar fogo. Vai apalpar fogo. Vai ver fogo. Estará submergido em fogo como peixe em água. E essas chamas não cercarão apenas o condenado, mas penetrarão nele em suas próprias entranhas para atormentá-lo. Todo o corpo será pura chama. Arderá o coração no peito, as vísceras dos gulosos e de todos no ventre. O cérebro, usado para pensar que não é do agrado de Deus, na cabeça, nas veias, o sangue, a medula nos ossos. Cada condenado converter-se-á numa fornalha ardente. Continua, pois, insensato de São Pedro Damião, dirigindo-se ao voluptuoso. Continua a satisfazer tua carne, que virá um dia em que tuas impurezas se converterão em ardente paz dentro de tuas entranhas e tornarão mais intensa e mais abrasadora a chama infernal em que hás de arder. Acrescenta São Jerônimo que aquele fogo trará consigo todos os tormentos e todas as dores que nos atribulam na terra, até o tormento do frio se padecerá. Fogo e frio. Já estiveram com febre alguma vez? Padre, porque a nossa razão ela é na sua fraqueza, na sua limitação, ela procura arrumar desculpas para não aceitar as verdades de Deus. Padre, se eu estou em chamas, como é que eu vou ter frio? Mas a própria experiência mostra que é possível. A própria experiência nossa. Todas as penas do inferno, nós já temos aqui nesta vida antecipações do que serão, para a gente ver. Eu tinha um bocado de amigos de uma paróquia, bem antes de ser padre, lá em Goiás. 2 ônibus tiveram um acidente na Via Anhanguera e a grande maioria dos passageiros morreu queimada. Graças a Deus estava vindo uma romaria, né? Queimada. Bate num caminhão de combustível, um ônibus abastecido bate, o outro bate no outro ônibus e mais um caminhão de aguardente. Ainda chega para completar a situação. A questão da boate, que mencionei. Me recordo, uma vez no Paraná, já era padre, e o senhor tinha perdido o filho. O filho teve uma queda, o filho tinha problema mental, de pouco desenvolvimento mental, já era grande, tinha caído, desmaiou, caiu, bateu com a cabeça e parece que a pessoa que atendeu no hospital não quis fazer exames, voltou para casa e morreu. E aí tiveram que fazer exumação. E ele estava naquela fase em que o cadáver fica todo preto. E este pai desse rapaz disse que quando abriu a sepultura, abriu o caixão, o cheiro se espalhou para fora do cemitério, longe se espalhou o cheiro de um cadáver. Nós temos antecipações do que é o inferno, mitigadas já nesta vida. Então, quando vê algo assim, pensa logo no que quer evitar. Mais ainda,
Aproveite depois, próxima pregação, que é de Dom Tomás, para desejar o que deve desejar, que é o céu. Pense no céu, no inferno como algo a rejeitar, no céu como algo a desejar. Mas essas penas são as penas dos sentidos. Elas mexem mais conosco, porque pelo pecado original nossa alma ficou fraca para pensar mais nas verdades fundamentais. E ela pensa muito ligada ao corpo. É muito medo de perder algo para o corpo. Todas as penas referidas nada são em comparação com a pena do dano. As trevas, a infecção, o pranto, as chamas não constituem a essência do inferno. E a alma perfeita não está tão preocupada assim com as penas do inferno, porque ela se acostuma a padecer os sofrimentos físicos aqui nesta vida. O verdadeiro inferno é a pena de ter perdido a Deus. Dizia São Bruno: multipliquem-se os tormentos, contanto que não se prive de Deus. E como os réprobos perdem o bem infinito que é Deus, sentem, como diz Santo Tomás, uma pena de algum modo infinita. Neste mundo, somente os justos temem esta pena, de Santo Agostinho. Espero que todos nós que estamos aqui nesta capela sejamos estes dos quais Santo Agostinho fala. Somos os únicos, claro, outras pessoas, também lá fora, que têm fé, que têm amor a Deus, né? Verdadeiro, que faz esforço verdadeiro de não cometer pecado grave. Só estas temem a pena do dano, a pena da separação de Deus. Os pecadores não fazem caso desta grande perda, porque vivem largos anos sem Deus, mergulhados em trevas. E por isso falar da pena dos sentidos, para aquele pecador que está lá embaixo, é o único meio de tirá-lo dali. Chega para a pessoa que está presa, escravizada pela satisfação de seus apetites carnais, gula e outros, e falado: olha, você vai perder a visão de Deus. Não mexe com a vontade dele. É preciso mexer na ferida mais imediata, para chegar depois a um desejo de coisas mais nobres. A alma, ao partir deste mundo, de Santo Antonino, reconhece que foi criada por Deus e irresistivelmente deseja unir-se e abraçar-se com o bem supremo. Achando-se, porém, em estado de pecado, Deus a repele. Deus a repele. Ide, malditos, para o fogo eterno. Tem gente que acha que é só a pessoa mesmo que repele a Deus. Não, ide, maldito, é Deus que está repelindo. Todo o inferno, pois, se resume nas primeiras palavras da sentença: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos, dirá o Senhor, não quero que torneis a ver-me face a face. Mesmo que se imaginassem 1000 infernos, nada se poderia conceber que equivalesse à pena de ser odiado por Cristo. Se ao menos o desgraçado pudesse amar a Deus no inferno e conformar-se com a vontade de Deus, mas não. Se eu pudesse fazer o inferno, deixaria de ser inferno. Orígenes, né? Com a sua apocatástase, todos vão se salvar lá no final. Não. Viverá a odiá-lo eternamente, e esse há de ser o seu maior tormento. Conhecer que Deus é o sumo bem, digno de infinito amor, e ver-se forçado a aborrecê-lo para sempre. O réprobo odiará e amaldiçoará a Deus, e amaldiçoando-o, amaldiçoará também os benefícios que dele recebeu: a criação, a redenção, o sacramento, especialmente o batismo e penitência, sobretudo o Santíssimo Sacramento do altar. Aborrecerá todos os anjos e com ódio implacável o seu anjo da guarda. Tem rezado para ele? Eu não ando de carro, eu sempre vou de carona, né? Estou com a carteira, mas é na carona que eu ando.
Eu não ando de carro sem recorrer ao anjo da guarda. Eu sobrevivi a um acidente e 2 se salvaram de qualquer dano, tendo recorrido antes ao anjo da guarda. E, é claro, colocando o cinto de segurança. Tá? Mas, olha, como é a nossa fé? Simples. Ela é capaz da confiança de uma criança? Odiará com ódio implacável o seu anjo da guarda, os seus santos padroeiros e a Virgem Santíssima. Malditas serão por ele. É como os protestantes, muitos deles fazem. Vários protestantes aqui estão recebendo as medalhinhas de Nossa Senhora. Um pouco de insistência vem para a tradição. Malditas serão por ele as 3 pessoas divinas, especialmente a de Deus Filho, que morreu para salvar-nos, e as chagas e os trabalhos, o sangue, paixão e morte de Cristo Jesus. Então, meus caríssimos, o inferno é eterno, ele é para sempre. Vou dizer, ele está sempre no começo. Uma alma no inferno, o demônio no inferno. Se for perguntado, desde quanto tempo você está no inferno? Desde agora, faz 1 segundo. Pode fazer 50 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Está começando. Está começando. Está começando. O réprobo não sofre somente a pena de cada instante, mas a cada instante a pena da eternidade. Não é apenas um momento de sofrimento, mas cada momento é a eternidade de sofrimento. Não é difícil imaginar isso. E eu não quero nem saber como é, tá? Nem quero saber como é, mas é fácil dizer com a boca. A gente só diz que não quer saber como é, não cometendo pecado grave. E só não comete o pecado grave quem evita as ocasiões. A internet, o filme que eu tenho que ver, porque eu preciso de um lazer. Rompa com as ocasiões. Não tem como ficar isento de ocasiões. Estamos no vale de lágrimas. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas... Claro, o lazer faz parte da vida, mas algumas coisas a gente sabe que é risco certo. Filme é risco certo. Até os filmes livres. Temos que ter cuidado hoje. Um filme que já seja para 12, 14 anos. Alguém me perguntou da questão, vou entrar nisso aqui porque acho que pode ser útil. Não gosto que se fale de detalhes assim, mas a gente culturalmente se acostumou a ver um beijo. É aquele beijo que a gente sabe que não é correto. Aquele beijo que não é o encostar para os lábios. Está ali no filme, fazendo o que pregamos ontem, o escândalo, produzindo a ideia errada de que é lícito aquilo, de que aquilo é carinho, quando não é. Vai mais além. Mas a pessoa talvez nem encare como não sendo carinho, porque o padrão cultural que se criou acabou sendo esse. E a tradição é chamada ir contra o padrão cultural. Padre, mas eu não... Casa logo então. Case, pode enrolar. Não sabe o que quer mais? Não? Certo. Então penso que quero essa parte final aqui, muito interessante, né? Os réprobos desejariam propor a Deus que lhes aumentasse quanto quisesse a intensidade das penas e as prolongasse tanto quanto fosse.
Esse fim, essa limitação, entretanto, não existem nem existirão. A voz da divina justiça só repete no inferno as palavras sempre e nunca. Esse é o vocabulário do inferno, sempre, nunca. Os demônios, por escárnio, perguntarão aos réprobos: vai muito adiantada a noite? Isaías 21. Quando amanhecerá? Demônio zombando. Quando é que vai amanhecer? Está apenas começando. Quando acabarão essas vozes, esses prantos, essa infecção, esses tormentos, essas chamas? E os infelizes responderão: nunca, nunca. Mas quanto tempo há de durar? Sempre, sempre. Ah, Senhor, iluminai a tantos cegos que, sendo advertidos para tratarem de sua salvação, respondem: deixai-nos, se formos para o inferno, que haveremos de fazer? Paciência, meu Deus, não tem paciência para suportar às vezes os incômodos do calor e do frio, nem para sofrer uma leve ofensa. E hão de ter paciência depois para serem mergulhados no mar de fogo, suportar tormentos diabólicos e o abandono absoluto de Deus e de todos durante toda a eternidade. Então, cada qual pense nisto, pense nestas penas, pense, já que tem uma caminhada na tradição, que Deus o conduziu a tradição. Pena dos sentidos é nada. E como é que nós vamos detestar a pena do dano? Detestar a pena do dano, criando um grande amor ao prêmio eterno. E aí vai ser este o assunto depois do sermão, da pregação de amanhã, que me foi pedido para fazer para vocês. A oração. A oração nos antecipa o céu. A oração nos antecipa o céu. Nós vamos nos acostumando a gostar de Deus, de estar com Ele. E, consequentemente, vamos nos desapegando. A pessoa de oração, ela já não tem mais aquele desejo: eu tenho que ir lá no boteco, eu tenho que ir para aquele show. Ela quer dedicar tempo a Deus. Então, Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, cobri-nos com o vosso escudo, por nos ressuscitados em mundo. Subiu pelos constantemente os direitos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai em trevas Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém.